Bem-vindas a mais um vídeo neste canal, minhas honradas e abençoadas por Deus. É um vídeo meio aleatório, Eu estava no meu momento de descanso, porém, eu estava assistindo um vídeo da minha irmã e me veio um insight, sobre uma percepção que me caiu há alguns anos atrás, que inclusive esse vídeo da minha irmã remete muito ao insight que eu tive sobre uma passagem bíblica. E aqui você sabe que a troca do autoconhecimento é através de insights, é através de entendimento e de percepções, que nos trazem uma verdade que está oculta por debaixo das camadas. São verdades através do estoicismo, através da Bíblia, através da física quântica, através da programação neurolinguística, da medicina tradicional chinesa, da psicossomática, enfim. Aqui nós trazemos pitadas de verdade, como que nós entendemos o que é verdade, o que faz sentido para nós, o que de repente nós estamos dentro de uma situação mental, até mesmo através ou dentro de uma situação externa, e de repente cai uma ficha que tudo começa a fazer sentido, que é como se colocasse uma peça que faltava no quebra-cabeça para nós enxergarmos a figura inteira. Ou nós temos aquela sensação de que uma venda nos é tirado dos olhos. É exatamente essa sensação que nós sentimos quando algo faz sentido para nós, que na verdade nada mais é do que a verdade sendo revelada para nós quanto essência, mais do que quanto seres humanos. E é isso que eu falo, que eu passo quanto profissional ou como mulher, quando me vem um insight, que aí tem várias nomenclaturas, tanto religiosa, de revelação, de insight, que na física quântica, enfim, pode colocar o nome que você quiser. Nesse sentido, eu vou usar agora um termo bíblico, justamente uma parte bíblica para o entendimento do porquê muitas das vezes nós demoramos tanto para mudar de ciclo, que nesse caminho todo o nosso conteúdo está voltado justamente nesse momento do nosso ciclo para tentar entender, tanto através das imersões quanto através das aulas gravadas, que está inclusive o link aqui embaixo, por que nós demoramos tanto para aprender novas habilidades, novas técnicas, novos pensamentos, novos hábitos em determinada época da nossa vida, Enfim, tem até um conceito que fala, que eu trago, que nós temos o costume de falar tempo de Deus, mas, eu vou trazer uma analogia sobre José do Egito, em paralelo, enfim, com o que minha irmã trouxe no vídeo dela, para vocês entenderem quando essa percepção muda, quando você muda o tipo de olhar, Inclusive tem aula gravada sobre isso ao vivo. Na verdade, eu estava fazendo uma viagem, com minha amiga da época da faculdade, ela e na época o companheiro dela, eu e meu marido, e acordei cedo, E nessa viagem nós estávamos no chalé com 2 quartos, e eu acordei cedo para assistir televisão. Nesse sentido, eu estava passando um desenho do José do Egito na Record, que eu me lembre. Então, eu olhei ainda com aquele olhar embargado por crença, A crença faz nos olhar direto por uma situação com o mesmo ângulo, Como se nós tivéssemos uma moeda com 2 faces e nós nos acostumamos através da crença a olhar para aquela situação só com aquela ótica. É por isso que nós permanecemos tempo no sofrimento, porque muitas das vezes é trabalhoso, Para mim foi muito trabalhoso ao longo da minha vida começar a entender que existem outras percepções que te fazem olhar para a mesma situação diferente, Automaticamente esse olhar é o que nós sempre falamos, esse olhar diferente para a mesma situação é que começa a mudar nossa padronagem mental e nos induz a tomar atitudes diferentes, hábitos diferentes, e nos leva então a uma realidade diferente, porque começou essa mudança dentro de nós. E aí eu comentei, embasado nos meus óculos da época, nossa, José demorou 10 anos para sair dessa situação, tadinho, eu nem uso mais essa palavra,
Quando eu entendo, nós entendemos a importância das palavras que saem da nossa boca, da nossa calibragem mental e do poder de energia, porque Deus falou, a ação, o verbo é ação, a palavra que sai da nossa boca é o verbo, e o verbo é uma ação, a ação de um movimento de acontecimento. Então, hoje em dia, dentro das nossas comunidades, nós aprendemos o que é calibragem, né? Através também das palavras, o que é calibragem verbal. Mas nessa época eu não entendia, aí eu usei uma padronagem verbal errônea aí. Eu falei, nossa, coitadinho de José, né? Tanto tempo dentro aí dessa prisão, 10 anos ele teve que passar. Aí minha amiga da faculdade sabiamente olhou para mim e falou assim, nossa, coitadinho nada, pensa, né, que olha o tempo que Deus demorou para transformar um menino mimado, né, protegidinho do pai, em um líder sábio e consciente. Essa percepção que essa minha amiga me trouxe me fez dar um download enorme, me fez cair uma ficha enorme, e eu comecei então, a partir desse dia, a encarar as histórias que nos trazem, né, tanto bíblica quanto as percepções do Cabala quanto do estoicismo, com outros olhos, né, não somente pelo prisma daquela criança, daqueles óculos naquele momento, mas tentar entender uma história, uma percepção sobre outros ângulos. E realmente começou a me fazer sentido. Poxa vida, é verdade. Na verdade, como que Deus ia colocar, né, José com aquela mente, muitas das vezes imatura, com um homem, o segundo homem mais poderoso do Egito. Então, na verdade, realmente José tinha que amadurecer mentalmente. José tinha que aprender habilidades que aquele menino que foi para o Egito não tinha. E muitas das vezes aí entra aí como um contexto bem significativo que o fundo do poço nos ensina percepções e habilidades e nos faz enxergar coisas sobre nós mesmos que o alto da montanha não nos faz enxergar. Então, nesse sentido, muitas das vezes, o que eu falei até na aula ao vivo sobre a repetição, nós repetimos porque nós temos resistência ao apego ao que aconteceu e não entender que nós estamos olhando para a situação, né, tempo demais como o mesmo olhar, né, automaticamente nós repetimos gatilhos internos, gatilhos mentais que aciona gatilhos emocionais e permanecemos na mesma situação. E o quanto tempo leva para nós conseguirmos modificar o nosso olhar sobre algo externo, sobre nós mesmos? Quanto tempo leva para nós entendermos que talvez aquele modo de julgar as pessoas, o modo de falar não é o correto? Talvez quanto tempo leva para nós entendermos que o que nós estamos sentindo em relação às situações que nos aconteceram no passado não é o que nos define, não é nós, né? Quanto tempo José demorou para entender que o que aconteceu, que os irmãos fizeram com ele, não definia quem ele seria do futuro? Quanto tempo demorou para José do Egito perceber que talvez aquela mágoa que ele carregava, né, não fazia parte dele, que ele tinha o direito de se tornar quem ele queria ser, ou quem, né, Deus já tinha predisposto, ou quem ele internamente tinha capacidade para ser? Quanto tempo José demorou para abrir mão da mente antiga de menino mimado? Quanto tempo José demorou para desenvolver habilidades que era exigida no próximo nível, que era o nível do trono, que era no nível do segundo maior homem do Egito? Quanto tempo demorou? Para José demorou 10 anos. Então, na verdade, quando nós começamos a olhar por esse olhar de processos, de firmamento, de aprendizado, de preparação, então a questão não muitas das vezes, quanto tempo nós precisamos para desenvolver aquela mente, aquela habilidade, né? E nesse quesito, Deus é generoso, porque Deus entende o seu processo, e a vida ela proporciona situações
que te coloca, né, que faz você repetir até você aprender, porque só passa para o próximo nível quando você está capacitado. Lembra, dentro da nossa aula ao vivo, né, na nossa aula aqui que eu gravei de pitadas do que foi nossa aula gravada, que está aqui no link, né, inclusive a aula, o acesso à nossa aula gravada com a apostila, é exatamente esse sentido. Quanto tempo levou para José? José levou 10 anos. E quanto tempo leva para nós entendermos que nós estamos repetindo a mesma situação? Quanto tempo nós precisamos? Tem pessoas que levam 1 ano para desenvolver o mesmo nível de pensamento. Tem pessoas que levam 30 anos. Tem pessoas que levam 10 anos, como José. Aí minha irmã trouxe até um conceito bem interessante que não foi Noé que demorou 100 anos para montar a arca. Foi Deus que, na verdade, foi 100 anos de calibragem de Noé. Não era sobre a arca, era sobre ele. Era ele ser transformado com o processo no homem, né? Que, enfim, abriria a mão do seu ego, que assumiria uma nova postura, uma nova mentalidade, praticaria o desapego da nova vida para olhar realmente para o objetivo e se transformar na pessoa que trilharia aquele caminho em direção ao objetivo. Quanto tempo nós estamos dispostas, né, a nos entregarmos realmente à transformação, à mudança interna? E quanto tempo nós estamos mais dispostas a nos prender na mágoa, prender na raiva, prender nos acontecimentos no passado e permanecer no passado, né? Muitas das vezes não encarando as possibilidades de transformação, não abrindo mão do que nos agrega. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar quanto tempo mais você precisa para começar realmente a assumir a postura de quem está em processo de aprendizado e abrir mão dessas dores, muitas das vezes que só está servindo para te segurar no mesmo lugar e justificar, né? Muitas vezes essa dor justifica nós estarmos tristes, justifica nós não tentarmos o novo, né? Justifica, mas quanto mais tempo nós nos agarramos a essas possibilidades que nos ancora no mesmo lugar, mais tempo nós vamos demorar para acessar a nossa próxima versão com novas habilidades, seja de comportamento sentimental, seja de comportamental, quando eu sempre faço. Então eu trouxe esse vídeo para nos trazer a reflexão. Você já parou para pensar sobre isso? Coloca aqui no comentário, me fala se faz sentido ou não para você esse insight que eu vim compartilhar com vocês. Uma tarde ricamente abençoada e até a próxima.